Meu nome é Ângelo Toniolo, sou operador de mercados futuros, faço aqui a parte, de sala de sinais na parte da manhã, na abertura de Dow Jones, e também quando nós temos aí um volume, às vezes a gente opera à noite também na abertura do mercado chinês. Mas a princípio a gente vai deixar um pré-estudo, né? Amanhã nós temos um dado para sair importante também, que é o IPP. Hoje tivemos o PCI, que é o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, e amanhã sai o índice de preço ao produtor. Acho que vai ter um PCE também na semana que vem, acho que não é essa semana, tá? Bom, o que a gente tem que prestar atenção? Eu não estou na tela o tempo todo, né, pessoal? Mas a gente tem aqui alguns indicadores que ajudam muito a vocês se guiarem, né? Decidirem por conta própria também o que vocês querem fazer dentro do mercado. Eu vou diminuir aqui um pouco, até para explicar para vocês que a gente tem um indicador que é um indicador de book, né? Então ele está analisando o book, olhando quando tem reposição de book. Esse indicador é o indicador de baixo, tá? E o indicador de agressão, que é o de cima. Quando a agressão ela é desequilibrada, né? Muito desproporcional. E aqui no gráfico a gente tem um indicador que plota quando tem absorção, né? Então aqui teria dado uma bela operação de US$ 1.000, né? Uma entrada aqui na venda, né? Teve depois mais agressão de venda, mas já era o final do movimento na amplitude. Mas esse movimento, né, do 117,100 até a amplitude 116,238 é um trade que o mercado, né, que o indicador está te dando, tá? Esse indicador aqui dos 5 minutos, pessoal, a gente não leva ele tão à risca, né? Porque é um indicador que está sendo testado, o indicador de book. O de agressão, beleza, ele realmente mostra os desequilíbrios, a gente consegue entender quando tem um início de movimento como aqui, uma continuidade, né? E continua tendo continuidade. Como também consegue entender quando tem uma absorção, mesmo sem plotar, né? O vendedor bateu, desequilibrou e não levou em cima de uma amplitude. Então aqui também poderia ter gerado uma compra olhando para os indicadores. Perfeito? Esses indicadores são novos, tá, pessoal? Eles não estão no pacote ali de quem comprou os indicadores no ano passado ou quem fez o workshop. O que eu considero muito importante, pessoal, a absorção. Tá? A absorção é demais. Isso aqui é impressionante o quanto funciona. De 10 que ele aponta aqui no gráfico, 8, 7 ele acerta na mosca o movimento do mercado. Né? E não é um indicador que dá o sinal atrasado, ele te dá o sinal naquele momento ali, de venda ou de compra. Tá? Então, muita atenção ali. Quando vocês estiverem posicionados também para zerar uma posição, se não quer seguir o indicador, não tem problema, né? Mas ao menos respeita ali que tu tá de repente numa compra e tá te dizendo que tá tendo absorção de venda, né? O vendedor está absorvendo o comprador. De repente é o momento ali de fazer uma parcial, já que tu de repente não quer zerar a tua operação. Perfeito? Bom, aqui nós temos o indicador de book, né? Então isso aqui é um indicador que costuma mostrar regiões de compra, não é um ponto específico como é a absorção. E aí ele deu uma região de compra agora há pouco, né? Enquanto o mercado caía. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Na realidade, ele deu toda essa região aqui como uma região de compra, tá? Até aqui embaixo, ó. O último sinal dele foi aqui, né? E olha lá, ele teria dado, né, uma compra a 116,560 e uma compra aqui a 117,130. Então não entra com a mão cheia quando for seguir o indicador de book do meio, do 5P, né? Sempre entra ali tateando o mercado, comprando ou vendendo, né, uma posição menor do que tu costuma trabalhar. Se tu trabalha com um Bitcoin, divide esse Bitcoin em 0,25 em 4 posições e ali tu vai ter um médio a 116.800, né? E ali o mercado já estaria pagando na sequência, ó, a 117.800, tá? Outra coisa, né, também se quiser seguir o indicador de book sempre a favor do mercado, né? Então, pô, só vou trabalhar compra se realmente o mercado estiver acima dos 5 minutos, né? Então ele deu aquele sinal e aquele rompeu a nuvem dos 5 minutos. Também poderia ter comprado. Tá, pessoal, os indicadores são bem intuitivos, né? A gente não tem dificuldade em fazer análise com eles. Aqui no gráfico de fluxo, né, no gráfico de tape reading, até já vou passar também os dois pontos aqui que eu tenho para o Bitcoin como importantes, né? Primeiro, o 116.900 e depois o 118.870. O mercado pode montar um caixotinho aqui se ficar sem volume dentro dessa região, mas prestar atenção se vai haver rompimentos, tá? Voltando para os indicadores, aqui no 5P nós temos agressões, né?
Então, nesse primeiro histograma, ele está me mostrando quando a gente tem um desequilíbrio de agressão. Pessoal, se coincidir, né, por exemplo, a gente ter o book e também a agressão a favor, faz bastante sentido entrar. Né? Então, ontem aconteceu nos 5 minutos, isso eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo de estudo, né? Mas um exemplo, se eu tenho a agressão aqui mostrando, né? Tá, a agressão desequilibrou para o comprador. Teve o rompimento aqui do nosso indicador de tendência, que é essa nuvem maior, né? Junto com a nuvem menor. Já seria uma entrada, tá? Mas se caso ele printar aqui também de azul, tá? Porque este baixo aqui representa o book, né? Então, no caso, eu teria o book, se tivesse pintado de azul aqui, eu teria o book e também teria a agressão a favor do mercado. Pô, é uma baita compra, né, pessoal? Quando acontecer esse tipo de coisa, tanto nos 5 minutos quanto aqui, tá, pessoal? É bem interessante porque a gente consegue entrar e entra com stop barato, né? Porque se não andou, é porque está acontecendo alguma coisa diferente, uma absorção, uma parede vendedora, ou as HFTs atuando ali, travando o mercado, tá? Geralmente vai dar certo se a gente tem compras e vendas passivas e agressivas para a mesma direção. Né? Então, se eu tenho compra agressiva e compra passiva, né? Compra agressiva aqui e compra passiva aqui, não tem como não subir, pessoal. Não tem, porque tu está a favor do mercado das duas maneiras possíveis do mercado andar. Perfeito? Ah, então tem aqueles dois pontos ali, o 118.870 e o 116.911. Pontos que a gente estava monitorando de manhã no SP e em Usatec foram perdidos, né? Em um primeiro momento. Usatec, pessoal, é quem manda, né? E a gente tem a Nvidia muito forte puxando o mercado. Nvidia carregou a SP500 mais de um ano nas costas, pessoal. Pode continuar carregando. Né? Fora agora que o Trump foi de 8 a 80, né? Estava negociando a paz, agora ele está vendendo arma para a Ucrânia, né? E forçando a União Europeia a pagar. Então, isso eu estou falando, pessoal, porque pode ter outros ativos que podem começar a puxar também. Um que a gente já trabalhou compras, tá, pessoal? E já deu certo, mas eu não vou, eu me recuso, tá? Mas é uma empresa armamentista, que é a LMT, né? Também pode ajudar, como também a Chevron, né? Que já está lá 150, né? Lembra que a gente começou a comprar ela a 134, né? Conseguimos carregar ali até os 146, já está subindo mais. Então, olho ali, né, pessoal, petróleo. São empresas que não estão dentro das sete magníficas, né, como também a Palantir não tá, né, mas podem também ajudar o mercado a continuar a subir. Por enquanto, perdeu o 22.870 e perdeu o 6273, o SP500. Dois pontos que a gente monitorava e que podem aí iniciar uma correção um pouquinho maior, quem sabe, né? Ativo que subiu, pessoal, mil e poucos pontos, né? Em questão de, sei lá, 2 meses, sem intervalo praticamente, né? Então, em algum momento ali, pode ter um pouco, né? Um balde de água fria, os caras realizarem. Como eu falei, o Trump ele vai de 8 a 80, né? Então, é, isso não é muito bom, né? Acaba trazendo uma impressão de risco para os investidores, né? Então, pode acontecer. Já o Bitcoin acho que se afeta pouco por isso, né? E na realidade pode acontecer aquilo que a gente vem falando e pode já estar acontecendo, que é os caras tirarem o dinheiro da realização lá da SP para trazer aqui para o Bitcoin, que já não é um ativo de risco. Né? A gente não pode considerar mais o Bitcoin um ativo de risco, tá, pessoal? Bom, é isso que eu tinha para falar. Amanhã de manhã, a princípio, a gente está ali pelas umas 9h30. Tem que chegar mais cedo na sala, pessoal. 9h30 a gente já está ali. Hoje era 8 horas, a gente já estava dando o call, dando entrada, né? Claro que tomamos o stop, a primeira entrada, mas não tem problema. Faz parte do nosso trabalho tomar stop. Não é acertar só, né? Então, vamos seguir com a cabeça no lugar, inteligência emocional para poder operar com tranquilidade, né? E pegar os melhores pontos, os melhores horários, né? Então, hoje foi isso que aconteceu. A gente chegou perdendo dinheiro, né? E no final a gente acabou virando ali para o ganho, né? Mas as primeiras operações, pessoal, foram sofridas aqui, ó. A gente tomou stop, né? Acho que até foi que hora que foi essa operação? Ver se tem o horário aqui. Não está aparecendo o horário. Mas foi a primeira operação do dia, pessoal. A gente tomou US$ 300 ali de stop, né? Mas na sequência ali com o Dow Jones aberto,
um pouco antes de abrir, a gente já estava quase recuperando toda aquela primeira operação que a gente perdeu, tá? Então, tranquilidade, né, serenidade. Vocês têm aí também bons indicadores para ficar aqui acompanhando no Zoom, né, todos aí gratuitamente para vocês acompanharem a minha tela. O meu fuzil está aqui para vocês usarem, né? Então fiquem à vontade, a gente se vê amanhã de manhã, beleza? Valeu, pessoal, até mais.